Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou de volta, a paz do Senhor para vocês. Estou de volta hoje, vou vir gravar dando continuidade do nosso tema da semana passada, que eu comecei a falar sobre as promessas de Deus na vida da gente, né? E hoje eu vim falar, vou dar continuidade sobre essa promessa, a promessa da vida de Abraão e Sara, né? Abraão, no livro de Gênesis, conta a história dele, né? Que Abraão foi escolhido por Deus, né? Deus fez a promessa para ele que ele seria um pai de uma grande nação, né? Que foi aonde começou tudo, né? Começou a geração que foi indo a descendência, né? Até chegar ao nascimento de Jesus Cristo, né? Tudo começou ali com a história de Abraão. Hoje eu estou num ambiente diferente, tá? Porque o filho já tá de férias, né? Então tem criança em casa, né? Então tem alguns sons ainda, vai ter alguns sons externos, tá? Não estou, eu costumo sempre gravar no cantinho da minha sala. Hoje eu estou no meu quarto. Então assim, o ambiente tá um pouco diferente, a luz é um pouco diferente. Talvez vamos pedir a Deus pro a cachorra do vizinho não latir, porque se latir parece que ela tá aqui dentro, latindo aqui dentro. E meu filho tá lá, pedi pra ele ficar um pouquinho lá na sala, ficar um pouco em silêncio, para que eu possa falar com vocês, tá bom? E, né, como foi falado no vídeo passado, a fé, né, sobre a promessa, que a gente tem que crer naquilo que Deus nos fala, né? Se Deus prometeu, ele vai cumprir, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, o ambiente, o cenário, a gente tem que somente crer na palavra do Senhor. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque Deus, uma vez que Deus promete, que Deus fala, ele não volta atrás, tá? Deus, ele não é homem para mentir, tá? E nem homem para enganar. Então, uma vez ele falou, aquilo vai se cumprir, tá bom? E vamos falar hoje sobre a demora da promessa e as consequências da falta de paciência que a gente tem, as consequências que quando a gente toma uma decisão errada, porque a gente fica aflito até que chegue, até que a promessa se cumpra. E vamos continuar falando sobre Abraão e Sara, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou ler, o texto vai ser em cima de Gênesis 16, tá? Que fala sobre o nascimento de Ismael. Vamos lá, vamos lendo, que é pra mim não estender, que senão vocês ficam cansados, vocês não vão, porque acaba virando culto de 1 hora, né? 1 hora e meia, e aí, então vamos falar. Sarai, vamos lá, Gênesis 16, no versículo 1. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos, tinha porém uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão, eles ainda não tinham mudado o nome, tá? Deus ainda não tinha mudado o nome deles. Ainda ela era Sarai e ele ainda era Abrão, tá bom? O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Isso era a Sarai falando para Abrão. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Então vamos lá. Em cima desse texto aqui, desse pedaço dos versículos, de Gênesis 16, do versículo 1 até o versículo 4, que eu vou falar hoje, tá? Então, o que acontece? Lá no outro vídeo, eu falei que quando Deus, né, fez a promessa para Abrão tinha 75 anos. Ele já era um velho, né, ele já era velho. A Sarai, a esposa dele, ela era estéril. Então, assim, humanamente era impossível ele ser pai. E Deus prometeu para ele que ele ia ser pai, não só de um filho, ele ia ser pai de uma nação, né? Na passagem que eu fiz na semana passada, ele levou ele até lá fora, falou, olhe para o céu, conte as estrelas do céu. E não dava para contar. E esse era o número de descendentes que Abraão ia ter, né? Então, humanamente, né, Abraão como que ele ia ser? Mas ele creu naquela promessa.
tá? Ele tinha 75 anos quando Deus fez a promessa para ele. E aí, nesse texto que eu tô lendo aqui, nessa parte que eu tô lendo, em Gênesis 16, já haviam se passado 10 anos desde a promessa. Desde quando Deus fez a promessa para ele. Nesse pedaço já haviam se caminhado 10 anos. 10 anos em que Abraão estava crendo e que Sara estava esperando. E essa espera gerou no coração de Sara, né, porque ela era estéril. Então, como que ela ia ser mãe de uma nação? Porque a promessa, quando Deus fez a promessa, Deus falou que a promessa viria através do ventre de Sara. Não viria do ventre de nenhuma outra mulher, e sim de Sara, a esposa de Abraão. Né? Mas 10 anos se passaram e ela não tinha dado ainda esse filho para Abraão. E essa espera foi gerando o que no coração de Sara? Gerou angústia. Né? Gerou angústia, gerou medo, gerou dúvida. Ela já estava duvidando, né, dessa promessa, que isso iria se cumprir. Gerou dúvida, gerou tristeza, gerou aflição. E o que aconteceu? Sara, na inocência, gente, ela não fez isso na maldade. Sara, na inocência, o que ela pensou? Vou ajudar Deus. Vou ajudar Deus. Pensa um negocinho aqui, ó. Vou ajudar Deus. Tá demorando muito para acontecer? Vou ajudar ele. Tem uma serva aqui na minha casa que chama Agar. Vou entregar minha serva pro meu marido se deita com ela, ela engravida. E aí a promessa se cumpre, meu marido vira pai. E aí através desse filho, né, meu marido e eu vamos ser, né, eu serei mãe de nações e meu pai, e Abraão pai de uma nação, né. Só que daí, gente, o que acontece? Na nossa impaciência, a gente esquece o que Deus fala pra gente. Deus, porque ela esqueceu nessa hora do desespero, ela esqueceu que Deus tinha prometido que a promessa viria do ventre dela. Não viria de ventre de nenhuma outra mulher, viria do ventre dela. Ela esqueceu nesse momento, na hora do desespero, da aflição. Ela esqueceu. E ela fez um ato impensado. Ela não pensou nas consequências que isso poderia gerar. E eu estou falando isso e estou usando Sara como exemplo aqui na Bíblia, porque ela é uma história real. E o que acontece na vida, isso acontece na vida da gente. A gente não se espera, a gente fica em desespero, a gente fica em pânico, a dúvida acaba entrando no meio da nossa fé, né? E aí a gente acaba fazendo atos impensáveis, a gente acaba tomando atitudes, pensando, sem não estar na maldade, mas achando que vai estar ajudando Deus. Vou ajudar Deus a encurtar o caminho. E a gente não pensa nas consequências que isso pode acontecer. E eu vou falar uma coisa bem séria pra vocês. Eu fiz isso, tá? Eu fiz isso. Eu uso muito eu como exemplo, os meus atos como exemplo, porque assim, eu não posso usar o exemplo do vizinho, do próximo, do irmão, da irmã. Sabe por que eu não uso o exemplo do próximo? Porque a dor do próximo não é a minha dor. Eu não posso medir a dor do próximo conforme a minha. Porque o que dói nele pode não doer em mim, o que dói em mim pode não doer no próximo. Então eu uso sempre eu como exemplo, tá? As minhas atitudes, os meus atos. Né? Como eu disse pra vocês, eu venho em busca de cura, né? Porque eu sou uma pessoa machucada de várias coisas da vida, né? E como eu disse, pessoas feridas, elas ferem, e pessoas curadas, elas curam. Então, eu estou buscando a minha cura, a minha libertação, e através do quê que eu busco a minha cura, a minha libertação? Falando de Deus pra vocês, né? Eu vou me curando e vou buscando, e essa minha cura, eu vou levar pra vocês também. Porque a gente tem que se curar para curar outras pessoas. E a palavra de Deus, ela cura. Então, através disso, através da minha cura, eu também quero curar vocês também. Né? Então, eu uso sim o meu exemplo, né? A minha vida, né? As minhas atitudes como exemplo. Porque através delas é que eu transmito, né? Mostro, né? Como eu disse pra vocês, eu quero transformar a minha dor em força, em fé, né? Pra ir em busca da minha promessa, porque eu perdi minha promessa por tomar atitudes impensáveis e não pensei nas consequências. E usar a minha vergonha, né? Como testemunho,
tá bom? Então, vamos lá. Por isso que eu me uso bastante como exemplo. Então, eu fiz isso. Eu coloquei a mão no que não era para colocar, né? Eu acabei tendo atos que não era para fazer, né? A promessa já estava ali. Eu só tinha que esperar ela se cumprir. Mas eu na pressa, na angústia, na aflição, no desespero, acabei colocando a mão achando que eu iria ajudar Deus. E não ajudou, atrapalhou, né? A promessa ela vai ficar um pouquinho mais pra frente ainda, né? Eu sei que ela vai se cumprir. Eu creio na promessa do Senhor. Isso eu creio mesmo. Só que assim, se era pra daqui, vamos pensar, se era pra daqui um mês, ela vai ficar daqui pra um ano, tá? Então é isso que eu quero que vocês pensem, que às vezes a gente pensa, a gente faz atos sem pensar, na pressa de que a promessa se cumpra. E as consequências, ela vem e a gente acaba tendo que esperar um pouquinho mais, tá bom? Vamos continuar aqui então, vamos voltar agora então para a palavra aqui do Senhor, dentro de Gênesis 16. As consequências do ato de Sara. E aí com esse ato da Sara, Agar engravidou realmente, e nasceu Ismael. Só que com o nascimento de Ismael, o que acabou acontecendo? Acabou gerando atrito, né? Um atrito dentro da casa deles. Entre Sara, entre Agar, entre Abraão. Houve uma consequência, houve um atrito entre eles. Porque assim, Ismael não era o filho prometido, né? Ele não era uma promessa. Ismael foi um ato sem pensar. Ele era um filho, né, gerado pela força do homem. Não foi gerado pela graça do Senhor, pela promessa de Deus, né? Então foi isso que aconteceu. Foi gerado pela impaciência. Tem até uma frase que tá falando, né, que tá em alta agora no momento, assim, no Instagram principalmente, tá aparecendo bastante, que fala assim: tudo que nasce antes do tempo é Ismael, não é Isaac. Então, quando vocês verem essa frase, né, aparecendo no Instagram, né, aparecendo no TikTok, nas redes sociais, essa frase que aparece falando tudo que nasce antes do tempo é Ismael, não é Isaac, vocês lembrem disso que eu estou falando hoje, né? Porque Ismael nasceu, mas ele não era a promessa. E aí, com o nascimento de Ismael, veio as consequências, né? Veio o atrito, né? No lar de Abraão. Tô arrumando meu cabelo aqui, tá, gente? Veio o atrito entre Sara e Agar, né? Gerou ciúmes. Gerou ciúmes. Agar foi colocada numa posição que não era dela também. Então gerou também um desconforto para ela também. E aí, o que a gente tem que fazer? Né? Deixa eu me achar aqui que eu vou falando, eu vou acabar me perdendo. Né? Essa atitude de Sara foi o quê? Sara buscou uma solução humana. Né? Ela buscou uma solução humana para um problema que aos olhos, né, aos olhos humanos, aos nossos olhos, parecia impossível, porque já tinham se passado 10 anos, né? Abraão já estava já com 85 anos, né? Sara continuava estéril e nada desse filho nascer, dessa promessa se cumprir, né? Então ela buscou uma solução humana na hora do desespero, não esperou uma solução divina. E é o que acontece com a gente, é o que acontece comigo, né? Acontece comigo, né? Com você aí do outro lado, né? E aí o que aconteceu? Vamos lá pra mim não me perder, que senão vocês também se perdem. Qual é a finalidade de tudo isso? Que eu tô falando tudo isso? Que a gente deve confiar, né? No outro vídeo eu falei que a gente tem que ter fé. Tem que crer, a gente tem que crer. Confiar, né? E hoje eu venho mais uma vez aqui pedir pra vocês que a gente deve confiar. Além da fé que a gente tem que ter, a gente tem que confiar. Tenha fé e confie, né? Na promessa do Senhor. Não importa o tempo. Já fazia 10 anos. 10 anos que ele estava esperando. E aí, Sara tomou essa atitude sem pensar.
que ela achou que ela poderia estar ajudando, mas não, trouxe consequências. E diante dessa atitude de Sara, eles tiveram que esperar mais 15 anos até a promessa se cumprir. Porque a promessa, até ela se cumprir, até quando Deus, desde do dia que Deus prometeu para Abraão, até a promessa se cumprir, passaram-se 25 anos. Foram 25 anos de espera. Só que quando estava com 10 anos de espera, Sara tomou essa atitude impensável. Não, ela não pensou nas consequências, ela achou que estaria ajudando Deus. Ela tomou essa atitude. E quando a Ismael nasceu, houve o conflito entre ela e Agar, né? E diante dessa atitude, eles esperaram mais 15 anos até o nascimento de Isaac. Então, certas atitudes, gente, que a gente toma na vida, diante do nosso desespero, prolonga o cumprimento da promessa, né? Então, assim, eu tô aprendendo muito também. Eu venho mostrar pra vocês, mas eu também eu tô aprendendo também isso. Tô aprendendo também que eu devo esperar, que eu devo crer, que eu devo confiar. Eu também estou no processo de aprender, porque eu estou no deserto. E é no deserto que a gente aprende. Né? Eu estou passando no período do deserto, e é no deserto que a gente aprende. Deus coloca a gente no deserto pra gente aprender. Não é pra punir, e sim pra a gente aprender, pra gente ganhar sabedoria. E aí, gente, o que acontece? Quero falar uma coisa bem, né, bem assim, importante pra vocês, porque tem atos que a gente toma na vida que vai de gerações, assim, ó, por causa de um ato impensável que a gente teve. Porque se a gente for pensar bem nos dias de hoje, nos dias atuais, sabe a guerra lá do Iraque? Do Iraque não. Sabe a guerra lá de Hamas e Israel, que tá acontecendo hoje, no tempo de hoje, tô falando de hoje, sabe? A guerra lá, entre Hamas e Israel, o povo lá se matando todo mundo, é bomba, tiro, explosão, tudo quanto é lado. Então, sabe o que é isso, gente? É desse ato aqui, ó, de Sara. Você acredita? Vocês acreditam nisso? Por causa do ato da Sara, gente. Lá do tempo, antes de Cristo. E por causa desse ato impensável de Sara, tem a consequência que ela não pensou na consequência. E até hoje tá se pagando por causa disso. Porque, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês entenderem o que aconteceu. Ismael, né, que não era o filho prometido, mas sim um filho gerado por causa da impaciência de Sara, né, do ato impensável, ela não pensou nas consequências. Ismael, ele deu origem à nação árabe. E essa nação árabe é o povo do Hamas. E aí, Isaac, que é o filho da promessa, Isaac é o filho da promessa. Ele deu origem à nação judaica. A nação judaica é o povo de Israel. É Israel. E aí o que acontece? Nessa história aí, né, entre o nascimento de Ismael e de Sara. Oh, meu Deus, eu me perdi aqui. Chegou um negócio aqui. Esse conflito aí entre Sara e Agar, porque depois, né, com o tempo aqui, depois vocês leem a Bíblia, gente, porque senão eu vou ficar falando aqui tudo e aí vai ficar longo o vídeo. Né, diante disso, entre os conflitos entre Sara e Agar, o que acabou acontecendo? A Sara teve que mandar Agar embora. Agar foi embora. E aí, esse ato que aconteceu gerou uma raiva, né? Gerou uma marca em Ismael contra Isaac, né? Porque assim, ele não pediu pra estar ali, né? Ele não pediu, Agar também não pediu, foi Sara. Então gerou o quê? Gerou ali uma certa rivalidade entre Ismael e Isaac. E essa rivalidade veio até nos dias de hoje, né? Foi vindo de geração em geração, de descendência em descendência,
né? Que hoje é o que? É Hamas. Hamas, ele veio do povo de Ismael, né? Porque Ismael deu origem à nação árabe. E o povo árabe é o Hamas. E Isaac, que é o filho da promessa, deu origem à nação judaica, que é o povo de Israel. Então, esse conflito entre Hamas e Israel é a consequência disso, de um ato sem pensar, de um ato de desespero, de um ato de impaciência de Sara. Então, assim, eu vim hoje trazer isso pra vocês. Isso serve pra mim também, tá, gente? Eu estou falando pra vocês, mas ao mesmo tempo eu estou falando pra mim mesma. Que não pensei nos meus atos, acabei tomando uma atitude sem pensar e acabei deixando a minha promessa um pouco mais distante, né? Não pensei antes de fazer, porque achei que estava ajudando Deus, mas não. Quando é de Deus, a gente não põe a mão, a gente deixa Deus trabalhar. Se Deus prometeu, deixa ele quieto, não mexe com ele, né? A gente só crê, a gente só obedece, a gente só confia. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Peguem a Bíblia, gente, de verdade. Peguem lá e leiam a história. Pra ficar melhor pra vocês entenderem, né? Porque aqui o vídeo é só um esboço, assim, uma pincelada rápida na história, né? Sobre a promessa de Abraão. Mas peguem a Bíblia, melhor pra vocês lerem. Começa lá em Gênesis 12, quando tem o chamado de Abraão, né? É Gênesis 12, aí depois vem... vocês pulam lá pra Gênesis 15, né? Que daí é onde tem a promessa, né? Depois vem Gênesis 16, que é o nascimento de Ismael, né? Gênesis 17, que é quando muda o nome de Abrão para Abraão, onde muda o nome de Sarai para Sara, né? E até se cumprir lá em Gênesis 21, que é o nascimento de Isaac. Então pega pra vocês lerem lá, a partir do Gênesis 12, capítulo 12, vão até o 21, capítulo 21, que daí tem o nascimento de Isaac, e daí vocês vão conseguir entender direitinho tudo isso que eu tô falando, tá bom? Mas é isso, gente. Então hoje eu vim falar sobre isso, sobre as consequências que a gente tem, as consequências que tem, que acaba acontecendo diante de atitudes em que a gente não pensa, que a gente acha que tá ajudando Deus porque a gente não tem paciência, né? Esse vídeo serve pra mim, tá? Serve muito pra mim também. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. E na semana, né, quero ver se na semana que vem eu falo sobre a promessa da terra prometida e as consequências da murmuração, né? O que faz a gente perder a promessa por causa de murmurar, né? Aqui eu falei sobre as consequências da falta de paciência, né? Diante de uma promessa, da demora da promessa. E eu quero ver se na semana que vem eu falo sobre a perda da promessa diante da murmuração, da teimosia da gente, tá bom? E é isso, galera. Fiquem bem, né? Agora vai ter criança em casa, então vai ter alguns ambientes, vai ser um pouco diferente, a luz vai ser um pouco diferente, vai ter barulhos externos, né? Porque criança está em casa de férias, tá bom, meus queridos, minhas amadas e meus amados? Fiquem com Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, e até a próxima, tá bom? Um beijo para todos.